É isso aí, meus alunos, mais uma vez aqui com vocês. Vocês estão acostumados sempre, né? Quem começou a dar as aulas para vocês foi a professora Tabita, mas esse ano a gente está variando um pouco para ficar uma coisa mais mesclada. Então vocês vão estar me vendo aqui com uma certa frequência, depois a professora Tabita, enfim, a gente vai estar sempre misturando aí, ok? Lembrando que na aula passada, ou nas últimas aulas, nós falamos sobre a questão dos heredogramas, isso. Vimos que os heredogramas são representações gráficas de uma determinada característica ao longo de várias gerações, né? E falamos aí sobre a questão de pais que passam características para filho, a análise do heredograma com relação à primeira geração, terceira geração, segunda, como identificar uma determinada característica, se ela é recessiva, se ela é dominante. Há um tempo atrás, a professora Tabita falou para vocês, eu acho que, se eu não me engano, na aula 7, se não me falha a memória, por aí, ela falou sobre a questão das heranças sexuais no que diz respeito a heranças ligadas ao sexo, herança restrita ao sexo, heranças influenciadas pelo sexo, ok? Então, você já tem uma base muito interessante para entender bem o que a gente vai tratar nessa aula, tá bom? Lembra lá do primeiro ano também, quando você aprendeu um terminho chamado diploide, haploide? A gente vai estar falando sobre isso aqui também. A questão da célula, quando ela é N, quer dizer que ela é haploide. Quando ela é 2 Ns, quer dizer que ela é diploide. No nosso caso, seres humanos, indivíduos diploides, ou seja, células diploides, são células 2N, tá bom? E células haploides são células N, ok? A gente vai já entender isso com mais facilidade, agora que você já tem toda essa base que foi passada aí para vocês algumas aulas atrás pela professora Tabita, tá bom? Mas o que é que a gente vai ver hoje? Vamos lá, dá uma olhadinha aí na tela. Nós vamos falar hoje sobre heranças sexuais do ponto de vista de transmissões hereditárias. Não é aquele herança ligada ao sexo, herança restrita, não é esse tipo de herança. É heranças, coisas ou características que a gente herda dos nossos pais, né? Caracteres, determinação do sexo, tá? Probabilidade, vamos dar uma falada sobre a questão da probabilidade de ser homem, de ser mulher, tá bom? E algumas deficiências, tá bom? Vale lembrar que deficiências genéticas que têm origem genética, geralmente, elas não são, são diferentes do que a gente chama de doenças, tá bom? A gente vai estar falando um pouquinho, eu vou estar explicando melhor o que eu estou querendo dizer mais para frente, tá bom? Então essa é a aula número 10, beleza? Habilidades em entender os componentes hereditários, suas aplicações na engenharia genética e as questões éticas envolvidas. Compreender a herança genética ligada, restrita e influenciada pelo sexo, tá? Identificando as anomalias ligadas a cada herança. Quando eu falo ligadas, que eu dou essa sublinhada aqui, né? Ligadas, restritas e influenciadas pelo sexo, são os tipos de heranças sexuais que foram estudados há um tempo atrás, que eu me referi ainda há pouco, tá? Com relação à professora Tabita, que ela teve uma aula sobre isso, tá bom? Então, aquelas ligadas ao sexo são aquelas doenças ou aquelas características que estão, que estão ligadas, ou seja, elas aparecem no cromossomo X, tá bom? As restritas ao sexo são características que só aparecem no cromossomo Y. Portanto, só homens vão apresentar, porque só o homem tem um Y, tá bom? Aquelas ligadas ao sexo, elas só apresentam no cromossomo X, porém elas podem aparecer em mulheres, mais raramente, mas mais comumente em homens. Influenciadas pelo sexo, aquelas que, dependendo do sexo que o indivíduo apresentar, algumas características autossômicas podem
ser mais forte ou podem ser induzidas a se expressarem, se aquele indivíduo for homem ou se aquele indivíduo for mulher. Então, se ele for a calvície, por exemplo, né, ela é um tipo de característica que vai incidir mais em homens, mas não quer dizer que ela não incida em mulheres também, tá bom? Por isso vai ser influenciada, vai depender, se for homem vai influenciar uma maior incidência, se for mulher, menos, tá bom? Então é isso. Caracteres ou características, né, coisas que a gente herda dos nossos pais eu estou falando de genética, tá bom? Não estou falando assim de aparência física, não. Bom, então nós temos aqui o que eu falei ainda há pouco, um N e um 2N. O que isso significa dentro da biologia, principalmente no que diz respeito à quantidade de cromossomos? Quando nós usamos o N, nós queremos dizer que essa célula é haploide. Tá bom? Se ela é uma célula haploide, ela só tem metade dos cromossomos, ou seja, ela só é N. Mas quando ela é somada com outra célula, ela passa a ser 2N. Portanto, passa a ser uma célula diploide. Ok? Então, a própria figura aqui já diz, ó, N, tá vendo aqui, ó? Ele tem só um cromossomozinho, né? E vai gerar células haploides, células N. As células diploides, ou seja, 2Ns, elas têm 2 cromossomos, e a mitose dessa célula vai gerar células 2Ns, também chamadas de células somáticas, tá bom? Por que são células somáticas? Porque são células que já passaram pelo processo de união, digamos assim. Então, elas vão somar o N de uma célula com o N de outra célula, ou seja, quando duas células N se encontram, elas somam seus conteúdos e vão formar uma célula 2N, tá bom? E também você vai encontrar outro termo para a célula 2N, são células somáticas. Então, em condições normais, qualquer célula diploide humana contém 23 pares de cromossomos homólogos, isto é, 2N. Tá? Então, uma célula em condições normais, nos seres humanos, tá bom? Ela possui 46 cromossomos, ou 23 pares de cromossomos. É a mesma coisa. Vocês concordam comigo que 23 pares é a mesma coisa que 46 cromossomos, tá bom? Desses 46 cromossomos, 44 são autossomos e 2 são sexuais, também conhecidos como heterossomos. Então, nós temos os cromossomos autossomos, que são aqueles 44, tá? Que não participam da formação sexual do indivíduo, ok? Não participam. E os heterossomos, que pode ser X ou Y, tá bom? Então, os 44 autossomos não participam da formação do indivíduo sexual e os heterossomos é que vão definir se aquele indivíduo vai ser macho ou se ele vai ser fêmea. Agora aqui uma coisa interessante. Tu pode perguntar assim para mim, professor, todos os animais ou todos os seres vivos, independente de ser animal, todos os seres vivos têm 46 cromossomos? Não. Esse é o cariótipo humano, tá bom? Veja bem, o que é cariótipo? Nós já estudamos sobre isso, mas eu vou relembrar. Cariótipo, ele é a quantidade de cromossomos que o indivíduo possui. O cariótipo humano normal é 46 cromossomos, tá bom? Agora, existem outros animais, outros seres vivos que possuem 78, 62, enfim, tá bom? Então, normalmente, um ser humano geneticamente normal, ele tem 46 cromossomos.
Ah, então quer dizer que toda pessoa que tem alguma síndrome ou algum tipo de deficiência genética, ela tem mais ou menos? Não, também não. Existem alterações no DNA, né, que podem atuar num determinado gene. Ou seja, eu continuo com os 46 cromossomos, mas dentro desse genoma existe um gene que foi alterado, então ele não está funcionando corretamente. E isso vai expressar um fenótipo de uma doença, de uma síndrome, enfim, alguma alteração. E tem também aquelas alterações numéricas, tem sim. Aquelas que ao invés do indivíduo ter 46, ele pode ter 47, por exemplo. Ele pode ter 45, ok? Um clássico exemplo é a trissomia do 21, que é a famosa síndrome de Down. A síndrome de Down, nós temos 46 cromossomos. Nós temos 46 cromossomos ou 23 pares, tá? Concorda, né? 23 vezes 2, 46. 23 pares é a mesma coisa que 46 cromossomos. Lá no par de número 21, ao invés de ter só um par, aparece mais um. É lá que é o local da síndrome de Down. É no par de cromossomo de número 21. Ao invés de ter um par, tem mais um cromossomo, né? Menor, mas tem, tá bom? E isso faz com que esse indivíduo tenha 47 cromossomos, entendeu? Isso faz dele um ser humano mais aprimorado no sentido de ser melhor ou mais inteligente, enfim. Não, isso acaba causando uma característica que não é normal do ser humano. Então não é porque tem mais cromossomos, é mais inteligente, é mais esperto, é mais saudável. Não. A mesma coisa é quando o indivíduo tem menos. Assim, salvo engano, a síndrome de Turner, por exemplo, né, que é aquela em que dos cromossomos sexuais, que era para ter X, a mulher só aparece o X. Então, é uma mulher, mas com algumas características que vão limitar a capacidade mental dela, a estrutura física, que vão caracterizar ela como portadora dessa síndrome. Ou seja, ela não tem os 46 cromossomos, né? Ela tem uma certa deficiência genética, entendeu? Então, normalmente, os 46 cromossomos conferem um ser humano normal, geneticamente falando, tá bom? Agora, é claro, o funcionamento de determinados genes dentro dessa gama dos 46 cromossomos também, o mau funcionamento de alguns genes podem expressar algumas doenças ou síndromes que mesmo a pessoa tendo os 46 cromossomos, ela pode apresentar algum tipo de problema, tá bom? Então, voltando lá para a nossa questão. Então, é isso, ó. Nós temos 44 cromossomos autossomos e 2 sexuais, que são os heterossomos, tá bom? Logo, se nós temos 46 cromossomos, pessoal, presta atenção, tá? É sinal que nós somos somados. Nós já somos a soma do nosso pai e da nossa mãe, não é verdade? Então, nós somos formados por células somáticas. Porém, olha que interessante, porém, os nossos gametas, voltando para cá, porém, os nossos gametas, que são espermatozoide, no caso do homem, e o ovócito primário, no caso da mulher, que é o óvulo, que a gente conhece popularmente, eles vão ser haploides, ou seja, eles vão ser N. Lembra dessa situação? Tá? Espermatozoide N se junta com o óvulo N, tá? O espermatozoide do homem, o N do homem, o N da mulher, que é o óvulo, e eles vão fecundar, né? Depois do acasalamento ali, depois da relação sexual. Quando eles se fundem no processo chamado fecundação, os 23 cromossomos, né? Porque eles são células haploides do espermatozoide, vão se somar com os 23 cromossomos do N da célula feminina, que é o óvulo. Nesse momento,
23 do pai e 23 da mãe vai formar os 46 cromossomos, tá? Isso por que eu estou falando? Porque você pode estar perguntando, sim, mas de onde que vem esses 46? É disso. Célula masculina, célula feminina. N com N, cada uma, no nosso caso, do ser humano, tem 23. Quando soma, 46. Simples assim, tá bom? Então são células somáticas. Vamos lá. Voltando para a tela. Então é isso. Nesse slide aqui, sem mistério, né? Aqui, cariótipo masculino. Lembra que eu falei? O cariótipo é um conjunto de cromossomos que possui um indivíduo, ou seja, que um indivíduo possui. Vocês conseguem observar que ele segue uma certa lógica, né? São 23 pares aqui, ó. Se você contar, nós vamos ter 23 pares, sendo que até o 22 são 44 cromossomos. E o último par é o heterossomos, entendeu? Que são o masculino e feminino. Nesse caso aqui, é um cariótipo masculino. Portanto, a dupla de cromossomos sexual dele vai constar um X e um Y. Porque, para ser indivíduo masculino, geneticamente, o indivíduo precisa ser XY. Tá bom? Legal. Esses cromossomos 44... né, esses outros 22 pares, que é aqui onde está o 44, tá? 22 vem de 22 pares, que é a mesma coisa que 44, eles não vão participar da formação do sexo. Vocês podem ver também que segue uma lógica, né? Se você prestar atenção, estruturalmente falando, o par de cromossomos número 1, tanto o que vem, vocês percebem que é uma dupla, né? Tanto o que vem dessa dupla, pessoal, cada um, veja bem, o par 1 desses cromossomos veio da mãe e um desses cromossomos veio do pai. E assim, em cada par desses que vocês estão vendo, essa é a dinâmica. Um vem da mãe, outro vem do pai. Vocês percebem que eles têm uma mesma estrutura, né? Ou eles seguem o mesmo padrão, eles começam grande, vão diminuindo, né? O exame do cariótipo, ele vai, os cientistas, né, os médicos, geneticistas, eles vão separar esses cromossomos. É claro que eles não estão organizadinhos assim dentro da célula, tá, pessoal? Eles vão separar por imagens e vão montando de acordo com o tamanho, fazendo as duplas, né, e numerando esses pares. Então aqui é um cariótipo masculino. Você percebe aqui X e Y, né, na dupla feminina. Na dupla, voltando aqui, tá? Aqui, ó, vocês conseguem perceber uma dupla XY no par sexual, né, nos cromossomos sexuais. No cariótipo feminino é bem semelhante. O que vai mudar? O X. Né? Aqui tem 2X. Até aqui é a mesma coisa, os 22 pares autossomos, que são, até aqui são 44 cromossomos, 45 e 46. Lembra? Nós temos 46 cromossomos. A diferença é que no feminino, o genótipo é XX e não XY. Tá bom? Então, isso aqui é um cariótipo feminino. Cromossomos sexuais. Aqui de cara, você consegue perceber uma diferença estrutural entre um e outro, né? Esse aqui, o mais curto, é masculino. Masculino, e ele é o quê? Mais curto. Tá? Automaticamente eu não vou nem escrever o outro, porque o outro é feminino. Vou botar aqui um feminino só para a gente ter a certeza aí, para vocês olharem e saberem de cara. Então, o que está escrito? O cromossomo Y é mais curto e possui menos genes que o cromossomo X, né? E a mulherada aí deve ficar, por isso que a gente é mais esperta, por isso que a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Será? Pode ser uma explicação científica para isso. Mas, além de conter uma porção encurtada, em que existem genes exclusivos do sexo masculino, ok? Ou seja, você consegue perceber que o gene, o cromossomo, tem como colocar eu junto na tela, diretor? Junto com a imagem?
meu amigo lobo, né? Pronto, eu vou tentar explicar aqui. Pronto, você consegue perceber que esse indivíduo aqui, ele é muito curtinho na frente daquele outro. Aquele é um feminino, um X, esse aqui é o Y. Você consegue raciocinar que nessa porção aqui, ó, não tem nada que acompanhe aquele, que é o feminino, né? Existe uma parte do feminino que não tem correspondência aqui do masculino, ó. Não tem nada que faça espelho a ele. Então, a gente chama isso aqui de uma região não homóloga. E, geralmente, as características presentes nessa região mais alta do cromossomo feminino, que é o X, como elas não têm correspondente aqui, ó, nesse espaço, qualquer característica que vier nessa região, ela pode acabar se expressando no homem. Ou seja, quando se tratar de uma doença, por mais que essa doença, por exemplo, seja recessiva, isso vai acontecer. Ah, professor, mas a gente está acostumado, o senhor falou que sempre uma característica é formada por um par de fatores. Sim, né? Joga na tela, agora deixa só na tela porque eu vou rabiscar aqui alguma coisa. Eu vou dar uma apagada aqui para ganhar espaço, tá? Vamos supor, aqui eu tenho um A. E aqui, vamos supor que eu tenho um Azinho, tá? Lembra? Uma característica é formada sempre por um par de fatores, um que vem do pai e outro que vem da mãe. Legal, Azão, Azinho. Então, nesse caso aqui, o Azão vai prevalecer. Vamos supor que aqui tem um Bzinho e aqui tem um Bzão. Quem que vai prevalecer é a característica que foi do pai, que está aqui no gene Y. Tá? Agora, se essa característica feminina tiver nessa região, por exemplo, tá? Essa região, se você prestar atenção, ela não tem, eu vou até mudar aqui a cor, ela não tem aqui, ó, alguém que corresponda a ela. Logo, mesmo essa característica sendo recessiva, ela vai se expressar no homem. Por quê? Porque não tem... Vamos supor que esse é lá o famoso caso do daltonismo, né? Que é lá herança recessiva, ligada ao sexo. Vamos supor que esse Azinho seja... Ele expresse daltonismo. Tem alguém aqui no cromossomo masculino, tem aqui alguém no cromossomo masculino para inibir ou para predominar sobre essa característica? Não tem. Então, ela mesmo sendo recessiva, ela vai se expressar, porque ela está numa região não homóloga, ou seja, ela não tem uma parte homóloga lá no cromossomo masculino, tá bom? Então, esse encurtamento estrutural do cromossomo masculino, ele acaba propiciando algumas características se expressarem, né? Mesmo elas vindo do X. Por isso que as características ligadas ao sexo, por mais que elas aconteçam lá no X, mas elas vão se expressar mais no homem, porque é ele que não tem defesa contra essa característica, entendeu? Então isso é interessante. Acho que a professora Tabita explicou isso bem para vocês. Observe na figura abaixo que uma parte do cromossomo X não possui alelo em Y, né? É aquilo que eu falei ainda agora. Essa parte aqui, tudo que vir aqui, vamos supor, ABC, não vai ter um correspondente aqui, ó, para fazer a duplinha, que nem a gente está acostumado lá na primeira lei de Mendel. Azão, Azinho, Azão, Azão, Bzão, 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 Bzinho, Czão, 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 Czinho, e assim vai. Então, isto é, entre os dois cromossomos há uma região que a gente chama de não homóloga, que é aquela que não tem correspondente. Tá bom? Então, determinação do sexo, tá? Determinação do sexo, ela é feita de que forma? O homem, aliás, no homem, a constituição genética é representada por 44XY. Isso é um homem.
44 vem de quê? De autossomos. Nós temos 44 autossomos e a dupla sexual é que vai definir. A dupla o par sexual, né, que é o par 23, é que vai definir se esse indivíduo é homem ou mulher. Então, 44 autossomos e XY. Então, quer dizer que esse indivíduo é um homem. E as dos gametas por ele produzido, 22X e 22Y. Ou seja, o homem, ele produz gametas sexuais femininos, né? Aliás, cromossomos sexuais femininos e masculinos. A mulher, ela vai ser 44XX, tá bom? E os gametas, sempre 22X. Ou seja, tá? Para você entender direitinho. Olha aqui para mim, isso. Aquilo que eu falei, o homem, ele não produz espermatozoide? Lembra que o homem é N e essa célula N, que é o espermatozoide, ela vai levar 23 cromossomos, tá bom? 23, desses 23, 22 são autossomos e 1 é sexual. Concorda? 22 mais 1 vai dar 23. Esse cromossomo sexual no homem pode ser X ou pode ser Y. Por isso o homem é heterogamético, porque ele produz tanto X quanto Y. Na mulher é diferente, ela produz o óvulo lá. Ele tem na sua genética 22 cromossomos autossomos e o cromossomo sexual da mulher é sempre X, ok? O homem produz X e Y e a mulher produz X. Então, ela é chamada de homogamética. Então, é isso mesmo. Quando o óvulo recebe o indivíduo lá, o espermatozoide, ele já tem um X. Dependendo do espermatozoide que vai fecundar ele, se esse espermatozoide trouxer 22 autossomos e mais um X, vai somar com o X que já está lá no óvulo. Então, XX, o indivíduo vai ser mulher. Se o espermatozoide que vier for 22 autossomos Y, ele vai trazer um Y sexual, vai formar o X que já está lá e mais o Y que está chegando. Esse indivíduo vai ser homem, tá bom? Então, sempre quem vai definir o sexo é a célula masculina, porque a mulher, o óvulo dela é sempre X, ela é homogamética e o homem é heterogamético, tá bom? Volta lá, volta para a nossa tela aí. Tá vendo? Ó? O homem ele é 22Y e 22X, ou seja, os espermatozoides podem ter 22 cromossomos autossomos e um X, ou 22 cromossomos autossomos e um Y. A mulher não, é só 22 cromossomos autossomos e X, é só o que ela apresenta, tá bom? Bom, determinação genética do sexo. Indivíduos que formam só um tipo de gameta, é aquilo que eu acabei de falar, tá? São homogaméticos. Os indivíduos que produzem dois tipos de gametas são chamados, né, heterogaméticos. Beleza? Então, a determinação do sexo vai ser dada por essas questões que eu acabei de falar. Se eu te perguntasse agora porque fica fácil, porque está aqui, né? Está no quadro. Mas isso pode ser assim, questão de prova, às vezes, um enunciado vem falando esses termos aqui, homogaméticos, heterogaméticos. É muito importante você ter em mente do que se trata isso, tá bom? Logo, na espécie humana, o sexo feminino é homogamético, enquanto o sexo masculino é heterogamético. Por quê? Porque o homem produz os dois, tanto X quanto Y. Hetero, ou seja, ele produz diferente, né? Um diferente do outro. Já o sexo feminino, ele é homogamético porque homo vem de igual, ele só produz o mesmo tipo, beleza? Determinação do sexo. Bom, nós temos dois sexos, né? Homem ou mulher. Tá? Então, geralmente não, né? É fato que se nós temos duas chances
de duas possibilidades, de ou ser homem ou mulher, as duas possibilidades que existem são essas, então sempre vai ser 50% de chance de ser homem, 50% de chance de ser mulher. Ou, falando mais em termos de mundo animal, no geral, de ser macho ou fêmea, tá bom? Então, essa probabilidade aqui, ó, que eu falei, tá? Percebam aqui que nós temos o cromossomo feminino, aqui o masculino. Ó, o que ele vai fazer? Ele vai se juntar com esse, vai formar dois femininos, é o X. Aqui vai se juntar com esse, dois femininos, ou seja, 50% de chance de ser mulher. Enquanto esse vai se juntar com o X, né? Esse Y vai se juntar com o X, vai ser homem. E ele vai se juntar com esse X, vai ser homem. Então, as possibilidades, vocês percebem que são iguais, tá? Agora, é interessante que tem gente que fala, por exemplo, qual é a possibilidade, olha aqui para mim, qual é a possibilidade de um casal ter um filho homem? 50%. Aí esse filho veio mulher, tá bom? A moça está grávida, a mãe está grávida, e o filho veio mulher. Aí tem gente que pensa assim, então se veio mulher, é uma metade da probabilidade, 50%. Então, de certeza, o próximo vai ser homem. Não é assim que funciona, pessoal. A cada gravidez, as chances de ser homem e mulher são iguais. Não quer dizer porque já nasceu uma mulher, agora obrigatoriamente a outra chance é homem. Não, a gente conta por evento, tá? Em cada gravidez, a chance é igual de ser homem ou mulher, probabilidade, tá bom? 50% no caso. Vamos lá, volta para a tela. Deficiências, né? A gente também pode herdar características genéticas que causem algum tipo de deficiência ou fisiológica, algum tipo de deficiência física, tá bom? Heranças sexuais, a gente tem aqui a mecânica, né, das heranças aqui, ó, aquilo que eu falei, né? Ó, as heranças que estão relacionadas a partes não homólogas que podem acabar se expressando em homem, né? Mesmo que eles estejam no X, tá? E, ao mesmo tempo, essas doenças podem se expressar também em mulher? Podem. Mas vamos supor que aqui eu tenho uma característica recessiva. Aquilo mesmo que eu falei ainda agora. No homem, por ele não ter essa parte aqui, nele é muito mais fácil se expressar. Na mulher, ela vai se expressar sim, mas ela pode se expressar, tá? Mas para que essa doença em questão aqui, deixa eu mudar aqui a cor, para que essa doença em questão se manifeste em uma mulher, a mulher vai precisar ser, eu vou fazer aqui X, tá? Azinho e Azinho. Ou seja, se ela já tem o defeito genético no X dela, ela ainda precisa receber o X do homem. Lembra que o homem ele é heterogamético, ele também pode mandar X? Ou seja, se esse homem tiver essa doença, ele precisa mandar o X, com certeza ele vai mandar esse X doente. Ou seja, geralmente quando é um encontro entre duas pessoas que têm aquela mesma doença, nesse caso aqui, né, nessa região do X, aí sim, essa mulher vai apresentar esse tipo de deficiência. No caso aqui, como eu falo, é o daltonismo, né, que é o mais usado, digamos assim. O daltonismo ele é uma doença de cunho recessivo que está ligado aí ao sexo, ou seja, ele depende aí daquela região, ele aparece naquela região não homóloga, tá bom? E os genótipos dessas pessoas podem ser assim. Essa mulher, no caso aqui, a gente não usa, nos cromossomos sexuais, a gente não usa azinho, azinho, a gente usa o X ou o Y, tá bom, pessoal? Que é o do sexo da pessoa. Você consegue perceber aqui, ó. Se a mulher for XDzão, nesse caso aqui,
Como o daltonismo é uma característica recessiva, então só se for Dzinho é que ele vai representar daltonismo. Se for Dzão, representa saudável, um gene saudável. Então, a mulher Dzão, XX, né? XDzão. XDzão, ela é uma mulher normal. Se ela for XDzão, XDzinho, ela é uma mulher normal. Porém, ela porta o gene da doença. Mas o Dzão dominou. Ela só vai ser daltônica se aquilo que eu acabei de falar. Se ela vir de pai e mãe, ela recebeu um X defeituoso da mãe e o X que o pai mandar e ainda for defeituoso também. Só nesses casos. Isso não é uma coisa tão fácil de acontecer, tá? Mas acontece. Então, essa mulher vai ser daltônica. Então, vocês percebem, ó, que em 3 possibilidades, só em uma a mulher pode ser afetada. Já no caso do homem, ele só não é daltônico nesse caso aqui, ó. Se ele pegar um XDzão e um Y, que é normal, ele vai ser normal. Se ele pegar um XDzinho, já era, ele já vai ser daltônico. Então, numa possibilidade, em 2 possibilidades, uma delas ele pega, então é sinal que é metade, ou seja, 50%. Proporcionalmente, o homem tem maior probabilidade de herdar esse tipo de herança. A hemofilia é a mesma coisa, tá? É um grupo de doenças genéticas hereditárias que prejudicam a capacidade do corpo em controlar a circulação, principalmente a coagulação, tá? Do sangue, no qual é utilizado para parar hemorragias de um vaso sanguíneo, quando é quebrado, por exemplo, né? Ela tem uma característica recessiva, é a mesma coisa ali do daltonismo, usa a mesma dinâmica, tá bom? E tem a herança autossômica influenciada pelo sexo. É aquela herança, né, que ela tá lá nos cromossomos. Ah, mas você não está falando de herança sexual? Beleza. Ela não está no cromossomo sexual, o gene da calvície, mas ela vai ser influenciada se o indivíduo for homem ou se o indivíduo for mulher, tá? É engraçado ó, que nesse grupo a dominância é influenciada pelo sexo. Dentro do par de genes autossômicos, um dele é dominante nos homens e recessivo nas mulheres, tá? E o inverso ocorre com o seu alelo. Então nós temos aqui, ó, Czão vai ser calvo e na mulher também vai ser calva. Se ele apresentar um recessivo, você percebe que a mulher já não é mais calva. Por mais que o Czão seja dominante, mas na mulher ele não se expressa. Ou seja, por causa de quê? Da produção de testosterona no organismo masculino. Então, o fato de o indivíduo ser homem está influenciando no aparecimento dessa característica, porque ele produz mais testosterona, ok? Então, o Czão, Czinho, heterozigoto aqui, a mulher já não pega. O homem já aparece nele, a calvície, né? No caso aqui, quando são recessivos, aí nenhum dos dois vai apresentar essa característica, tá bom? E aqui tem um exemplozinho, a calvície, para quem não sabe, é aquela queda de cabelo, né? Que o homem nasce normal e com o tempo, com a produção da testosterona, né, entre os 17 e 25 anos, essa produção de testosterona vai acabar influenciando na produção de gordura nas células, o que vai ali danificar, digamos assim, a raiz dos pelos, né, do cabelo lá, do folículo piloso, fazendo com que impeça o crescimento desse cabelo, tá bom? Então, pessoal, é isso aí. Esse último exemplo foi o da calvície, que é um típico exemplo de herança influenciada pelo sexo. Muito facilmente você vai ver exemplos de herança ligada ao sexo usando o daltonismo e hemofilia. E muito facilmente você vai ver heranças influenciadas pelo sexo usando a calvície. Geralmente vai ter isso numa prova de Enem. Quando se tratar desses assuntos, esses vão ser os exemplos, tá bom? Então, se você não entendeu, o assunto é muito tranquilo, acho que você não teve tanta dificuldade, mas como é de prática, a gente vai dar uma revisada aí. Vamos lá.